Oi gente, tudo bem? Então eu tô aqui de madrugada porque eu acordei e decidi gravar esse vídeo pra vocês sobre um assunto que já vieram me perguntar. Eu recebi uma direct de um menino falando assim: Lu, por que os nossos guias se afastam de nós, né? Você fala que os nossos guias estão sempre com a gente, mas às vezes eu não sinto essa ajuda toda, né? Tem como a gente não ter guia? E aí eu resolvi gravar um vídeo falando sobre três motivos pelos quais você pode não estar sentindo o seu guia espiritual, né? Os seus mentores. Espero que te ajude. Antes da gente ir pro vídeo, já dá o seu like, clica no gostei aqui embaixo e compartilha com quem você acha que possa estar passando por essa situação também, né? Nesses últimos dias eu passei por essa situação e vou contar um pouquinho pra vocês também. Então vamos lá. Então, já quebrando esse primeiro tabu, essa primeira ilusão, nossos mentores realmente sempre estão com a gente. Eles sempre vão estar do nosso lado, né? Às vezes a gente tem essa sensação de: ai, mas eu sou tão imperfeito, né? Eu faço tanta cagada. Então eu acho que o meu mentor, ele não vai querer ficar do meu lado, né? Ele não vai querer estar ali, ou ele vai se afastar porque, enfim, eu tô errando demais. E a gente tem que ter noção de que quando o nosso mentor, né, os nossos guias, eles assumem esse compromisso de estarem ao nosso lado, eles estão lá pro que deve porque a gente sabe que a nossa vida, ela é muito... A vida não é complicada, mas ela tem vários altos e baixos, e a gente tem as nossas dificuldades, né? E eles sabem disso, né? Que a gente tem os nossos julgamentos, os nossos medos, os nossos defeitos, e eles têm noção disso. Inclusive, os nossos guias, eles estão do nosso lado também pro aprendizado deles, né? Os anjos não, os anjos protetores, inclusive esse vídeo ajuda também nesse contato com os anjos, mas falando mais especificamente dos mentores e dos guias, eles escolheram estar ao nosso lado também pelo aprendizado deles, né? Então, às vezes, eles precisam aprender a ter mais paciência, eles querem exercitar isso, e aí eles pegaram você, que é teimoso, que tem as suas dificuldades, para poder exercitar, né, essa habilidade, enfim. Então, assim, depende, né, de cada guia, de cada objetivo, mas é um aprendizado mútuo, né? Os dois estão juntos, vocês dois, você e a sua equipe espiritual, porque eu falo que a gente tem uma equipe espiritual, né? São vários mentores, guia, os nossos anjos, então eles todos sabem de tudo isso e sempre vão estar do seu lado. A grande questão é que a sua mente, ela é como se fosse um aquário, né? Se o seu aquário tá sujo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ver nada além do aquário. É como se tivesse um aquário dentro da sua cabeça, sabe? Como se você estivesse aqui, que nem aquela do Bob Esponja, como que é o nome daquela? É um castor, sei lá, que ela tem um aquário assim na cabeça. É como se você tivesse esse aquário, que né, a vida física é dentro desse aquário e fora é a vida espiritual. E quando a gente tem essas dificuldades que eu vou falar aqui, né, nesse vídeo, é como se o nosso aquário, ele tivesse sujo, tá tudo sujo, então a gente não consegue ver além dele, a gente só fica perdido, a gente fica ali imerso mesmo nos nossos problemas, nessas questões que a gente não consegue lidar, e aí a gente não consegue ver além. Mas isso não quer dizer que eles não estão lá, inclusive eles estão o tempo todo e muitas vezes até preocupados mesmo, né? Porque a gente tá ali com as dificuldades e eles querem ajudar, mas nem sempre é possível. Por isso que eu sempre falo da importância da gente colocar a intenção, né? Da gente dar essa autorização para que eles possam interceder por nós sempre. Porque se a gente ignora o fato de que eles existem, é mais difícil para eles. Não quer dizer que eles não existam, mas é mais difícil, porque aí eles têm mais dificuldade para interceder por nós e para ajudar, né, na nossa situação. Então, dada essa introdução, vamos aos motivos que podem estar te dando essa sensação de que você está afastado, né, dos seus protetores, dos seus amigos espirituais. Bom, o primeiro motivo que me fez ficar bem inspirada para gravar esse vídeo é que você pode estar reprimindo os seus sentimentos. Seja por medo de lidar com eles,
seja por dificuldade mesmo para olhar para eles. Por isso que às vezes eu até recomendo uma terapia para você buscar ajuda mesmo para lidar, se você não tá conseguindo lidar sozinho. Ou lá no curso do Despertar a gente tem algumas ferramentas, né, para poder olhar para isso também. Por isso que eu sempre falo que o desenvolvimento mediúnico, ele é muito importante, né, pra gente conseguir ter mais facilidade no dia a dia para lidar com todas essas questões, né? Porque aí a gente tem os exercícios que vão preparando a gente pro incêndio, né? Para quando as coisas ficam mais difíceis, a gente já tá pronto. Mas eu lembrei muito dessa questão do reprimir o sentimento, porque eu passei por isso recentemente. Eu tenho, há uns 2 meses, eu passei por uma situação bem tensa, por um susto muito grande, digamos assim. E esse susto, o que ele fez comigo? Como foi um baque muito grande, o que aconteceu? Minha vibração caiu. Assim, de repente, né? A gente pode ter as duas situações. Por exemplo, você tá num estado ruim, eu já passei por isso também, de eu estar num estado bem complicado, isso há muitos anos, e aí eu senti uma alegria muito grande, uma gratidão muito grande. Essa gratidão me tirou do estado vibracional que eu tava, me elevou de uma forma tão poderosa, com uma força tão grande, que eu fiquei lá. E aí a minha vida começou a andar. Então pode acontecer isso, né, de você estar num estado e aí acontece alguma coisa tão boa que você tem um salto quântico muito grande em muito pouco tempo, e aí as coisas começam a caminhar, como também pode acontecer ao contrário. Só que quando acontece ao contrário, a gente tem que conseguir sair desse estado, porque senão é ladeira abaixo. Enfim, então eu passei por essa situação onde eu tava, a minha vibração tava ok, super controlado, né, com tudo que eu ensino aqui, com tudo que eu tenho trabalhado dentro de mim também, né, porque o trabalho é eterno. Tava super ok, super equilibrada, e aí passei por esse susto muito grande. O que aconteceu? Minha vibração muito rápido caiu. E naquele momento, como eu tava num turbilhão de sensações e sentimentos, essa vibração que baixou, eu comecei a vibrar muito na culpa, porque eu comecei a achar que aquela situação era culpa minha, mesmo eu sabendo que não era, mas eu comecei a achar que era culpa minha. Coisa inconsciente, né? E aí, isso eu tenho saído um pouco do eixo por conta da própria maternidade, né? A gente começa a viver situações que a gente nunca viveu. E é natural, mas a gente precisa conseguir olhar pra isso, né? Mas enfim, e aí, desde aquele momento eu comecei a me colocar numa posição de que eu era incapaz de tomar decisões, que eu não sabia o que eu tava fazendo, eu me sentia muito culpada por tudo, e isso foi só baixando mais a minha vibração. E aí, o que aconteceu? Como eu estava mais vulnerável, uma pessoa abençoada olhou pra mim e falou assim, então, mas aí você não pode sentir essas coisas, você não pode falar essas coisas em voz alta, porque senão você vai passar tudo pra sua bebê. Então você tem que pensar positivo, porque senão você vai atrair coisas ruins, né? E como olha que loucura, né? Eu sei de tudo isso, que não é nada disso, mas como eu tava vulnerável, eu acabei ouvindo. Não de forma consciente, mas inconsciente mesmo. E aí eu comecei a reprimir tudo aquilo que eu tava sentindo. Olha que beleza, né? A gente às vezes precisa viver essas situações para poder revisar alguns conteúdos. E aí eu comecei a reprimir muito. De não me permitir mesmo sentir, de começar a tentar fingir que nada estava acontecendo, que eu não estava me sentindo mal, para que eu não passasse isso, né, pra neném. Então isso foi me fazendo muito mal. E aí, como isso foi me fazendo muito mal, meu aquário começou a sujar muito, né? Começou a ficar bem sujinho. E aí hoje de madrugada eu acordei e pela primeira vez em muitos anos eu senti uma iminência de uma crise de ansiedade. Mas assim, eu consegui segurar, como falei. O desenvolvimento mediúnico, ele não é pra você não sentir mais nada, não é pra você não ter mais dificuldade na vida. Ele vai te preparar pro incêndio. Então, como eu já tava bem treinadinha, eu consegui ali voltar pro meu eixo. Mas isso me fez começar a pensar, né? Isso é uma coisa que eu falo muito pros meus alunos também. Encarar de frente. Eu comecei a finalmente encarar de frente o que eu tava sentindo.
E aí eu comecei a, enfim, comecei a aplicar as ferramentas ali que eu passo pro pessoal e que eu faço na minha vida também. E aí eu comecei a me dar conta do quanto de conteúdo eu tava reprimindo. E me veio esse sentimento, nossa, eu não tô sentindo, eu não me sinto conectada com os meus guias, com os meus mentores. Eu não tô sentindo essa conexão. E aí, né, veio a inspiração para esse vídeo. Então eu comecei a olhar pra dentro, comecei a ver o quanto eu tava reprimindo, me permiti chorar, me permiti ficar triste, e me dei conta de que é isso que eu quero ensinar pra minha filha, né? Não é que a gente tem que reprimir nossos sentimentos pra gente não atrair coisas ruins. Muito pelo contrário, reprimir gera muito mais estresse do que sentir, né? Quando a gente fica tentando segurar e tentando não sentir as dificuldades do dia a dia, fica tentando ser pura luz, quando a gente fica tentando só sentir as coisas boas, né? As emoções legais, a gente gera um estresse tão grande emocional que foi esse estresse que quase me gerou uma crise de pânico. Mas eu consegui segurar, consegui entender, consegui ressignificar e tá tudo bem agora, tá? Podem ficar tranquilos. Mas por isso que é importante a gente estar pronto pro incêndio. Então, é isso que eu quero ensinar pra minha filha. Que ela pode sentir que tá tudo bem. Tá tudo bem a gente sentir medo, tá tudo bem a gente sentir culpa, tá tudo bem a gente sentir, às vezes, que tristeza. Tá tudo bem, a vida é isso, né? E quando a gente sente, é tão libertador, né? Quando a gente deixa esse sentimento fluir e sente mesmo. Ai, tô com medo disso ter acontecido, tô puta porque isso aconteceu. E tá tudo bem, né? Não gostei que isso aconteceu e tá tudo bem. Você tem o direito de sentir, você tem o direito de não estar confortável com algumas questões da vida. E segurar isso é o que suja o seu aquário, não é sentir, não é a vida em si, né, que vai trazendo as situações, é como você lida com isso. E aí quando você não lida com isso, é quando o seu aquário suja, né, porque aí degringola, né, como eu falei, caiu muito a minha vibração e aí, nossa, veio de tudo, né, eu comecei a atrair pessoas que me faziam sentir cada vez mais incapaz, porque eu estava me sentindo incapaz, eu estava me sentindo culpada. Então o que eu ia atrair, né? Pessoas que, as mesmas pessoas que eu sempre convivi e que sempre me deram a sensação de que eu era capaz, sempre confiaram, né, em mim, porque eu estava confiando em mim. Essas mesmas pessoas começaram a querer me dar conselhos, a querer me orientar ou agir como se eu fosse... Sabe quando você é incapaz mesmo de lidar com as coisas, sabe? Como se você não tivesse discernimento. Foi essa sensação. Então eu comecei a atrair pessoas, comecei a atrair situações que me faziam me sentir cada vez mais dessa forma. E aí como que eu vou sentir meus mentores? Como que eu vou sentir meus guias? Essa conexão? Eu não vou sentir, porque tava tudo muito sujo, tudo muito conturbado, né? Eu tava vivendo, é como se a gente fechasse os olhos mesmo, né? E começasse a viver só aquelas situações, e aí que vão gerando mais situações, e aí você não consegue olhar além disso. Você fica preso naquela sensação, naqueles sentimentos reprimidos, né? Então essa é uma das razões principais para você não conseguir se sentir conectado. Existe muita questão interna, né? E aí o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento mediúnico, é isso justamente que eu falei. Ele vai te dar as ferramentas para que você possa sair dessa situação. Pode ser que às vezes você precise também de ajuda terapêutica, psiquiátrica, porque você ficou tanto tempo naquela, vivendo aquilo, aquela dor, né, e criando mais e mais situações. É como se você estivesse criando uma bola de neve, né? Então eu consegui aqui pegar essa bola de neve, assim, ainda dava pra lidar, né? Mesmo assim eu vou procurar terapia, porque eu acho que é importante nesse momento que eu tô vivendo. Mas assim, eu já consegui lidar, sabe? Já consegui trazer para consciência aquilo que estava me gerando tanta angústia.
enfim. Então é importante você ter essa noção de que às vezes pode ser que você esteja reprimindo muitos sentimentos, muitas emoções e criando uma bola de neve na sua vida. E aí você não vai conseguir olhar pra fora, né? Você não vai conseguir ver além da sua dor. Então é importante estruturar, olhar, né, para os seus gatilhos, olhar para suas dores e limpar tudo isso e só então querer ter um contato com o seu guia, né? Porque, como eu falei, eles sempre estão lá, mas a gente precisa também fazer o trabalho, né? A gente também precisa limpar esse aquário. E aí não é da noite pro dia, pode ser que seja, mas normalmente não é, tá? Dependendo da situação, você precisa de mais auxílio. Outra razão que pode estar fazendo você se sentir dessa forma é que você não tá parando. Então a gente vê assim algumas pessoas, né, que trabalham de uma forma muito louca, assim, e elas têm muita dificuldade mesmo de se conectar. Elas estão tão nesse estado material, físico mesmo, de ter que resolver problema, reunião, pega o carro, pega o ônibus, resolve, sai, volta, pega o filho na escola, resolve as coisas, que você não para. Você simplesmente, você entra num estado de correria tão grande que você não tem tempo pra parar e nem pra sentir nada, você não tem tempo pra olhar à sua volta. Então é a mesma coisa, né? A mesma coisa do aquário. Você tá tão perdido ali na sua rotina, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua rotina mesmo, né? Do que você tem os seus compromissos, que você não para em nenhum momento pra olhar pra dentro, né? Olhar pra você, prestar atenção à sua volta, né? E aí nessa parte eu acho que é a mais gostosa, assim. O exercício que eu gosto de fazer é de prestar atenção mesmo, né? Começar a prestar atenção no que você tá fazendo. Então, você tá andando na rua, indo de um lugar pra outro, desacelera um pouquinho o passo. Ninguém vai morrer se você atrasar 5 minutos, né? Desacelera, olha a sua volta, presta atenção, sei lá, numa árvore bonita que tem no caminho que você nunca tinha prestado atenção. Começa a dar mais atenção pros seus pensamentos, assim, no sentido de prestar atenção, sabe? Quando você tá ali andando e aí vem vindo os pensamentos e normalmente você nem sabe o que você tá pensando, você só vai pensando, tem que resolver. Para e começa como se você fosse alguém além dos seus pensamentos, como se você fosse um espectador dos seus pensamentos e começa a reparar, sabe? No que você tá pensando, o que tá acontecendo ao seu redor. Eu gostava muito de fazer isso quando eu trabalhava eu tinha uma vida muito corrida, né? Hoje a minha vida é bem mais tranquila, graças a Deus. Consegui criar isso na minha realidade. Mas na época que era bem corrida, eu trabalhava o dia inteiro, saía de casa bem cedo, trabalhava o dia inteiro, aí saía do trabalho, ia andando até a faculdade e ficava na faculdade até umas 11 horas, daí saía, chegava em casa tarde, dormia, era essa vida. E aí o que eu comecei a fazer? Eu pegava, pra eu economizar ônibus, eu ia a pé, né? Porque era uma caminhada de uns 20 minutos, meia hora até a minha faculdade, do trabalho até a faculdade. Então eu ia bem devagarzinho, porque dava tempo, né? Eu tinha 1h30 até chegar à faculdade e começar a aula. Então eu ia bem devagarzinho, prestando atenção ao meu redor. E como a minha faculdade era na Avenida Paulista, sempre tinha alguém tocando alguma coisa, sabe? Pra aqueles artistas de rua. E aí eu ia bem devagarzinho, prestando atenção, vendo o que estava acontecendo ao meu redor. E essa caminhada começou a ser tão prazerosa, sabe? Eu sinto até saudade, porque era muito gostoso. E nessas caminhadas que eu tinha, eu tive muitos contatos com o meu mentor. eu conversava comigo mesma, eu fazia meio que uma meditação ativa ali, sabe? Eu ficava ali bem de boa, nem pegava o celular, ficava só andando, bem tranquila. E mesmo numa vida corrida, né, eu consegui inserir ali algum momento em que eu só ficava observando. E aí você começa a ter mais facilidade, né, de poder sentir
esses momentos, essas conexões, né? Então tenta inserir na sua vida um momento mais zen, mais assim, só pra você observar mesmo. Você vai ver que vai melhorar bastante, né? Como eu falei, é um trabalho em conjunto, são várias questões, por isso a importância do desenvolvimento, mas com certeza dar uma desacelerada vai te ajudar bastante a sentir, né? E os nossos guias, mentores, eles estão muito mais conectados ao nosso sentir do que ao nosso pensar. Então, a gente precisa fazer essa mudança para sentir essa diferença mesmo. E o terceiro motivo que pode estar fazendo você se sentir dessa forma é que você não está sabendo reconhecer esses sinais, né? Seria muito fácil se quando o nosso guia entrasse em contato com a gente, abrisse um holograma e aí ele falasse: olá Luísa, tudo bom? Então, é isso, isso, isso. Mas não é isso que acontece, né? A gente tem que entender que a gente está vivendo numa dimensão muito mais densa, né? Que é a dimensão material. Então a gente está no plano físico, que é um plano denso, as coisas demoram mais para acontecer, né? Tem toda essa questão, porque aqui a gente vive várias experiências, tem um objetivo para esse plano ser mais denso, né? Então, pra gente até trabalhar nossa fé, trabalhar tudo isso que a gente tem no dia a dia, quanto mais essas dificuldades surgem, são também oportunidades pra gente poder aprender mais, pra gente poder colecionar mais experiências, então tudo tem um motivo. Mas a gente tem que entender que os nossos mentores, os nossos guias e mentores, né? Por mais que eles estejam, como eu falei, também aprendendo, né? Eles são seres que também estão vivendo as experiências deles e através de nós também estão aprendendo. Mesmo assim, eles vibram num nível muito mais sutil que nós, né? Então, alguns vibram mais perto da gente, alguns vibram no nível mais sutil, são seres mais elevados, assim, vibracionalmente. Então, depende muito do guia, depende muito do mentor. A gente tem uma hierarquia, né? A gente tem mentores para cada objetivo, tem os mentores que dão essa orientação para os outros mentores, então tudo dentro da nossa equipe espiritual, como eu falei. Então tem várias hierarquias e dependendo do seu mentor, do seu guia, enfim, ele tá vibrando numa vibração ainda mais sutil. Então as comunicações também vão ser mais sutis, né? E sutil que eu falo tanto no sentido literal, sutil, do tipo... mais assim, quando uma pessoa é sutil, você precisa pegar as coisas no ar, né? Que a pessoa é muito sutil. E sutil também porque é um ser, né, que vibra em uma vibração mais leve, mais, né, não tão densa quanto a nossa. Então a gente precisa entender isso para compreender que essas comunicações não necessariamente vão ser super claras, né? E aí a gente precisa estar atento. Eu vou dar um exemplo também de hoje, que eu tava, né, nesse turbilhão, e aí eu fui fazer uma sessão com a Ieda, né, a gente tá fazendo algumas sessões de drenagem, às vezes faz acupuntura, o que é ótimo, e a gente ficou conversando bastante, e aí foi quando a primeira vez que eu me dei um lapso de consciência, né, eu até briguei com ela na sessão, mas é porque era uma questão minha, né? Saco cheio, eu falei um monte de coisa. E é tão bom, né, a gente libertar. E aí, eu não tava sentindo, né, conexão. Tava me sentindo bem, assim, bem sozinha mesmo. E aí, eu virei de lado e eu vi uma imagem de um mago, né, que tava lá o tempo todo. E aí, eu olhei e me chamou a atenção. E aquele mago, aquela imagem que tava lá, era do mago Merlin. Me deu uma paz, me deu, sabe, como se tivesse me lembrado, tipo assim, volta pra sua sabedoria interior, você tem isso dentro de você, né, se reconecta a isso. Então quando eu virei, que eu olhei, me veio tudo isso, e aí eu falei pra Ieda, eu falei, nossa, me chamou muita atenção esse mago, essa imagem. E ela falou, foi muito interessante, esse mago sempre esteve aí, toda semana, você nunca olhou pra ele. Então você vê como é sutil, né?
Eu tava cheia de conteúdo nesse aquário, ainda tô, né, trabalhando, claro, é um trabalho que a gente tem eternamente, mas naquele momento era quando eu tava assim no auge, e eu olhei pro lado, me chamou a atenção aquela imagem que me fez sentir algo, me deu um insight, né, pra eu voltar pra minha clareza interior, pra minha sabedoria interior, e aí, né, foi algo tão sutil, mas que surtiu muito efeito pra mim. Então, depois eu, né, peguei esse sinal também, aproveitei pra fazer, pra ouvir um mantra desse mago, né, pra eu poder, enfim, me conectar ainda mais. E eu tenho certeza que me ajudou bastante. Então, foi muito sutil. E quando a gente não tá de olho nesses sinais, a gente não percebe mesmo. Por isso, né, quando a gente tá muito fechado na nossa dor, nas nossas dificuldades, é ainda mais difícil da gente olhar, né, pra isso e perceber realmente que eles estão ali, né, eles estão tentando, eles querem entrar em contato com a gente, mas a gente também precisa estar atento pra enxergar isso, né, nem sempre vai ser tão óbvio. Às vezes vai ser alguém que vai falar alguma coisa pra você, que vai te dar um estalo, né? Por exemplo, na sessão também, a Ieda falou uma coisa pra mim que me irritou muito. E aí eu vi o quanto eu tava irritada, o quanto aquilo tava me incomodando e aquilo, me deu um lapso, né? Vai saber se ela não foi também intuída ali pra falar exatamente o que ia me cutucar, né? Então, às vezes a gente acha que a gente tá sozinho, que os sinais vão ser de um jeito ou de outro. Eu tenho que ver uma pena no meio da rua para saber que meu guia está ali, para saber que meu anjo protetor tá comigo. Mas na verdade, a vida acontece nesses pequenos detalhes, né? E a gente precisa ter olhos para ver que essas coisas estão acontecendo, e aí tudo fica mais claro na nossa cabeça, né? E aí, conforme você vai exercitando, né, treinando, como eu falo, né, desenvolvimento mediúnico, conhecimento, autoconhecimento e treino, você pode perceber que nesse exemplo que eu dei, o que me tirou desse estado o mais rápido possível? Conhecimento. Eu entendo que reprimir sentimentos é algo que me faz mal. Eu entendo o funcionamento, né, da espiritualidade. Autoconhecimento, eu consegui enxergar, olhar pra dentro e ver o quanto eu estava com dificuldade para lidar com essa situação e quais eram os meus medos, quais eram as minhas dificuldades em relação a isso, né? E às vezes olhar pra dentro é difícil. E o treino, né? Eu tinha os exercícios certos no momento em que eu precisei, eu usei. E aí eu não precisei cair numa síndrome do pânico ou em uma depressão, porque eu já estava treinada, né? Mas às vezes a gente não tá 100% e aí fica mais difícil. Mas enfim, o que eu quis dizer, o que eu tava querendo dizer com isso é que quando a gente tem essa estrutura e aí a gente consegue voltar pro nosso eixo, consegue limpar o nosso aquário, aí as comunicações elas vão ficando cada vez mais intensas, né? Então é quando a gente começa a viver mesmo esse lado mais gostoso da mediunidade, né? Então quando você consegue limpar o seu aquário através desse desenvolvimento, através dessa sabedoria interior, né? Você consegue ter as comunicações mais certinhas. Então você consegue até ter canalizações, consegue ouvir, né, o que o seu guia quer te dizer. Então vai ficando cada vez mais fácil. Quer dizer que a partir do momento em que você teve o primeiro contato, sempre vai ser fácil desse jeito e você nunca mais vai precisar olhar pra dentro? Não, claramente o meu exemplo né, deixou isso muito explícito. Você sempre, né, vai ter as questões para você ir trabalhando. Mas quando você se encontra no seu eixo, quando você volta, né, pro seu estado natural, que é de abundância, de alegria, é isso que o universo quer da gente, né? Pro universo tudo é pro bem, pro bom e pro belo, pro universo. Então o universo quer isso de nós. O nosso eixo, o nosso estado natural é estarmos bem, né? É estarmos conscientes,
felizes, abundantes. Esse é o nosso estado natural. Então, quando a gente volta para o nosso estado, que é onde a gente deve estar, onde tudo vai fluindo e tudo mais, as comunicações se intensificam, nossa conexão se intensifica, mas a vida, né, como ela tem que ser, ela vai tirando a gente ali do eixo para poder pra gente poder se fortalecer cada vez mais, né? E colecionar cada vez mais experiências que vão para essa biblioteca universal, onde todo mundo vai tirar proveito, né? Todo o universo, todas as pessoas vão tirar proveito desse conhecimento que a gente vai adquirindo. Porque, né, todos somos um, então quando a gente cresce, todo o nosso redor cresce também. Então se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, hashtag estou conectada, pra eu saber que você assistiu até o final. E comenta, né, se você já viveu essas situações, como que você tem se sentido ultimamente, pra gente conversar aqui e trocar ideia, né? Falar é muito importante nesse processo pra gente poder olhar pra dentro também. Enfim, então é isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!